Abra sua Bíblia aí no Salmo 62. Quero compartilhar. Esse salmo é um dos salmos que enche a minha vida e o meu coração. Esse é um salmo que impregnou a minha alma 18 anos atrás. Meu filho era recém-nascido, o primeiro. Quando eu passei por uma grande luta. Tem coisas que marcam a vida da gente. Tem pessoas que quando tocam alguma música na rádio ou em casa, volta aquela lembrança, ou de coisas boas ou de coisas ruins. Coisas que registram na nossa memória o passado, bom ou ruim. E o Salmo 62 é um registro de um socorro de Deus na minha vida. Já era pastor, já há um bom tempo. Passava por um momento de angústia e tribulação. Naquela época, para mim, é como se fosse hoje. Essa angústia que na alma. E eu tinha que pregar à noite e não tinha nada. E angustiado por causa das lutas, eu não conseguia enxergar a voz de Deus. Lia a palavra e não vinha. A angústia era tanta, era maior, e eu não conseguia, tampava os meus ouvidos da fé. E então eu me lembro até hoje, eu sentado na garagem da minha casa. Começou a chover naquela cidade, uma cidade que não chove muito, norte de Minas, em Janaúba. E eu comecei a chorar, e ali começou a chover, e eu chorando e chovendo, e a Bíblia estava aberta no meu colo, eu sentado numa cadeirinha de praia na garagem, e olhando para os céus, e sem esperança. E eu lembro quando no meio daquilo tudo veio um vento, e virou as páginas da Bíblia, e eu continuei chorando, nem percebi. E quando eu olhei, já tinha algumas gotas nas páginas da minha Bíblia, e eu passei a mão para enxugar, e era o Salmo 62. E ali Deus me visitou, encheu a minha alma, transformou o meu vale de sofrimento, de desespero, de ansiedade, de angústia, em vale de esperança. E eu queria ler esse salmo é muito especial para mim. E ele diz assim, Salmo 62, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. E o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida, ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória, estão em Deus, a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidades de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, que Deus aplique essa mensagem ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos nessa manhã, um ano, Senhor, um ano de angústia, de luta, um ano de perdas, um ano de vazios criados na nossa alma, pelo desespero, pela angústia, pela ansiedade, pelas lutas, pela pandemia, pela falta de emprego, por toda
essa crise. Senhor, tem misericórdia do teu povo. Visita-nos nessa manhã com a tua bondade. Ó Pai, aumenta o volume da tua voz no nosso coração, acima da angústia, acima do desespero, do vazio, do medo. Meu Deus, em nome de Jesus, Tu és o Deus que é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente. Tu és o Deus, ó Pai, que do nada faz tudo. Tu és o Deus que no meio do caos dá uma ordem de haja luz e tudo acontece. O Senhor continua sentado no seu alto e sublime trono. A Ti pertence todo o poder, como a Tua palavra diz. Todo o poder está em Ti, a graça está em Ti, e a retribuição conforme estas coisas, oh Pai, está em Ti. Nós dependemos somente do Senhor. Até aqui o Senhor nos trouxe, mesmo com toda a angústia da alma, e amanhã não vai ser diferente. O Senhor continua sendo Deus. Ó Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça. Traz luz ao nosso coração, fixa essa palavra na nossa alma, que o Salmo 62 possa ser um salmo de refúgio do teu povo, um salmo de descanso, um salmo de decorar, de encher a alma, de meditação para a honra e glória do Senhor. Enquanto isso, Senhor, vai curando o teu povo, vai liberando os teus sinais. É promessa de um Deus que não pode mentir, que aqueles que vão e pregam a palavra, que os teus sinais acompanhariam os que creem. Aumenta a nossa fé nessa manhã, no nome poderoso de Jesus Cristo, para que possamos ver, ó Pai, sentir a tua presença na nossa alma, acalmar o nosso coração em Ti, que o Senhor seja o nosso refúgio, fortaleza e socorro, e que nós possamos crer que os teus sinais estão sendo liberados sobre a terra, ainda que não aconteça no nosso lar. O Senhor é um Deus que faz maravilhas ainda hoje. Louvado seja o nome do Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça, em nome de Jesus. Amém e amém. Salmo 62 é um salmo que traz-nos esperança e que nos direciona para onde devemos olhar e o porquê devemos olhar para o nosso Deus. Em tempos de crise, nós precisamos entender que só há uma solução. E é isso que Davi começa a dizer: somente em Deus, ó minha alma. A nossa alma ela é enganada facilmente pelo nosso olhar, pelas circunstâncias. Nós olhamos para o outro, olhamos para o dinheiro do outro. Aqui o texto lá no final fala isso: se o teu dinheiro prospera, não põe nele a confiança. Nossa alma facilmente é enganada pelas circunstâncias da vida. E quando a gente acha que tudo vai bem, porque não está adoecendo, porque não tem pandemia, lembra-se há um ano atrás, quando não tinha nada, e a gente tudo vai bem, a gente não parava o quanto a gente tem parado nesses dias para orar. Se a gente for bem sincero, de um ano para cá, tudo arruinou em todas as nações, mas o povo de Deus começou a orar mais. O povo de Deus começou a voltar mais para a palavra, começou a ler mais. O povo de Deus começou a chorar mais diante de Deus, se quebrantar mais. Davi fala somente em Deus, ó meu irmão. É um dia que ele não está bem e ele começa a pregar para ele mesmo. Ele começa a dizer para ele mesmo, ele está realinhando a alma dele com aquele que pode todas as coisas. Porque o saber quem é Deus, o ter conhecimento de quem é Deus, ainda assim, existem momentos que nós precisamos pregar para nós mesmos, mesmo sabendo. Nós vamos despertar a nossa alma, o nosso coração, os nossos ouvidos. E nessa manhã, Deus trazendo esse salmo, Ele foi enchendo a minha alma de novo, trazendo à memória aquele dia e trazendo para você que o nosso Deus, é Ele que traz a nossa salvação. Somente em Deus, ó minha alma. Versículo 1. Espera silenciosa, emudece. Tem muita gente nesse momento que tem se angustiado e tem murmurado.
tem reclamado. Tem muita gente que queria estar no seu lugar hoje, principalmente aqueles que morreram sem Deus, aqueles que morreram sem Cristo, sem conhecer a verdade que liberta. Porque você pode viver a vida inteira nessa terra sem Deus. O seu dinheiro pode ser o suficiente para você nessa terra e te satisfazer nessa terra. Mas 1 minuto no inferno vai te fazer lembrar que você precisava de Deus, era para a eternidade toda, não para este momento. Tem pessoas que esquecem de Deus, mas vão lembrar rapidinho quando ficar 1 minuto. E vão lembrar que 1 minuto da eternidade é muito mais do que 80 anos nesse mundo. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. A nossa salvação está em Deus, amados. Nós não temos outro. Esse é um tempo de voltar para o Senhor. Esse é um tempo de se arrepender no pó e na cinza, em oração, em jejum, em clamar ao Senhor, nos alinhar a nossa vida no altar do Senhor. Em olhar tudo aquilo que nós andamos relaxadamente no passado, de simplesmente vir na igreja. Quantas vezes você veio na igreja, sentou no banco, escutou um pastor, às vezes mais ficou na internet do que ouvindo a mensagem, mas foi para a igreja só para o desencargo de consciência. Quando o pastor estava pregando, você estava aí clicando no Instagram, no Facebook e outra coisa mais. Estava conversando com a vizinha do lado, trocando receita de frango, no meio do sermão. Quantas vezes isso? Na hora do sermão, levanta para ir no banheiro, dá vontade só na hora do sermão. Quantas vezes você veio na igreja e achou que era mais um domingo, que era só mais um culto? Ah, hoje vou não, toda semana tem culto, semana que vem eu vou assistir um futebol aqui, ou assistir uma reportagem, um campeonato de alguma coisa. Se tivesse campeonato de birosca, aqui fala birosca, bola de gude, aqui é meio paulista, é bola de gude, que estão encostados perto de São Paulo. Se tivesse campeonato de bola de gude na televisão, se fosse a final, o povo matava o culto para assistir o campeonato de bola de gude. Agora, irmãos, você está em casa, doidinho para sentar nos bancos da igreja, para estar presencial, porque presencial é diferente. Espera em Deus. Deus, toda vez que o povo dele está distanciado dele, eu tenho relido a palavra esses dias. E até os juízes, eu já estou lá no finalzinho de Juízes. Comecei tem 10, 20 dias. Se Deus quiser, em 90 dias eu termino a Bíblia toda. Desafio para você, está em casa, diminui a televisão, aumenta a Bíblia. E eu tenho visto na palavra, toda vez que o povo esquece de Deus, não esqueci de Deus não, quem mede isso não sou eu não, e nem você, quem mede isso é Deus. Toda vez na palavra que o povo começa a parar de ler as Escrituras, parar de obedecer e de andar nos caminhos do Senhor, Deus manda algum país, alguma nação, alguma praga, alguma coisa para acordar o povo de Deus de novo e trazer esse povo de volta para Ele. Toda vez. Esse é um tempo de realinhamento no Senhor. Como Davi diz aqui, espera somente, ó minha alma, em Deus. Não é no pastor, não é na igreja, não é nos templos, é em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha. Só Ele é o meu alto refúgio. E se eu esperar só nele, aí o salmista diz, Davi, eu não serei muito abalado. Se nós temos sido muito abalados nessa hora, é porque a nossa esperança não é só Ele. Porque quando nós voltarmos toda a nossa esperança, a nossa salvação, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, ser só o Senhor, o texto afirma, não serei muito abalado. Mas o abalo vem. Somente em Deus, versículo 5 fala, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Não é só a salvação, não é só a fortaleza, mas a esperança que você procura nessa vacina, que está achando que vai resolver, nesse todo mover do mundo, não é.
O texto diz no Salmo 62, versículo 5, que a nossa esperança, ela vem do Senhor. É Deus que nos dá a esperança. Ainda que não aconteça nada no mundo, ainda que continue, você não está percebendo, você está focado só na vacina. Mas no ano de 2020, se eu não me engano, a reportagem que eu li, aconteceram mais de 30 mil terremotos na face da terra, só que em baixa escala, por isso que não deu catástrofe. Só até agora, nesse período de março, em 2021, aconteceu mais de 50 mil terremotos. Tem aumentado a cada ano que passa. E o Senhor Jesus disse que quando começasse a acontecer, nos últimos dias haveriam terremotos, os céus seriam abalados, e a expressão lá do céu ser abalados é a expressão de grandes tempestades, que hoje nós traduzimos como tsunami, como tornado, como essas coisas, que os céus seriam abalados, que os vulcões acordariam. E Pedro cita lá na sua segunda carta, no capítulo 3, que a terra e o povo da terra estão reservados para o fogo, que está guardado e reservado para a destruição, o último dia. Já existem hoje, atualmente, mais de 1.500 vulcões ativos na face da terra. Não há vacina que vai nos salvar, amados. A nossa esperança é Deus. A nossa salvação é Deus. Para de olhar para o homem, ficar esperando. Outras pandemias virão, outras guerras virão. A nossa esperança é o Senhor. Os nossos olhos têm que estar voltados para Ele. Porque dele vem a nossa salvação. E dele vem a nossa esperança. Precisamos parar de ficar confiando que um homem, um presidente, um qualquer, é bom. Tudo isso é bom e nós temos que orar por isso e agir enquanto vivos politicamente na direção de que Deus quer para melhorar para todos os povos. Mas precisamos entender que o fim virá e que está próximo. Os rumores de guerra no mundo inteiro estão em estado de alerta. Só você que não está, porque você está olhando para uma vacina, você está olhando só para uma pandemia. A Guerra Fria já está mais quente do que você imagina. Treinamento de guerra de várias nações, a qualquer momento. E Jesus falou em Mateus 24, que quando começar a acontecer ele falou, é necessário acontecer. Ou seja, não vai a sua oração, a minha oração, o meu jejum, o seu jejum, não vai impedir essas coisas. Quando começar os rumores de guerras, e guerras virão, e isso é necessário acontecer. Lembre-se, erguei a vossa cabeça, porque o dia da vossa redenção está chegando. O nosso Deus falou, Ele é o nosso Salvador. A nossa redenção está nele, o nosso livramento está nele, a nossa esperança está nele, somente em Deus, ó minha alma. Espera silenciosa. Ele vem a minha salvação, dele vem a minha esperança. E aí o versículo 8 diz, confiai nele, ó povo. Nós vamos aprender a confiar no nosso Deus. E ele diz, em todo tempo. Não é só confiar, mas ele diz, em todo tempo. Em todo tempo confiai. Em todo tempo derramai. A gente tem que aprender a confiar, a derramar o nosso coração e a nos refugiar naquele que pode todas as coisas. Versículo 8 diz aí, confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio, e essa palavra é o lugar de descanso, o lugar que você se refugia enquanto as tempestades passam. Toda vez que vier tempestade no nosso coração, na nossa vida, seja por problema financeiro, seja por ausência de alguém que faz e que não vai voltar nunca mais, que Deus recolheu, seja por alguma enfermidade que nos acomete, seja por essas coisas que estão acontecendo, essa angústia e essa opressão maligna que está vindo dos governadores, de prender toda a nação dentro da cidade, e dos juízes que não fazem nada, conhecendo a lei e tendo o poder da caneta. A nossa salvação está no Senhor, não está nesse povo, eles fazendo ou não,
Deus é o nosso refúgio, se recolhe nele. Não é para sair, é para recolher. Refúgio não é lugar de você avançar em ninguém, de atirar em ninguém, é de se recolher e esconder. O nosso esconderijo, gente, é tempo da gente ler mais Bíblia, da gente orar mais, da gente tirar tempo para jejuar, da gente aumentar os louvores no nosso lar, porque Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Como isso? Em que tempo? O versículo 8 diz, em todo o tempo. É de manhã, de tarde, de noite. Transforme a sua insônia num tempo de busca a Deus. Você vai ver como é que vai melhorar a sua vida. Você vai ver que aquelas angústias que são criadas e geradas, seja elas pela sua mente, ou seja elas por um espírito maligno, para te tirar a paz, para tirar você do centro. Quando você perder o sono, você dobrar o joelho e começar a orar, e vai ler Bíblia, e ora, e põe louvor na madrugada, você vai ver que você vai voltar a dormir rapidinho, porque quem está por trás de todas as coisas para te tirar a paz, perdeu. Porque você redirecionou a sua angústia para aquele que pode todas as coisas. Espera silenciosamente, ó minha alma, no Senhor. Ele é o meu refúgio, dele vem a minha salvação, e é dele que vem a minha esperança. É isso que eu faço, amados. Alguns dias atrás eu dei o testemunho aqui. Teve uma semana que por 2 vezes eu acordei de madrugada, do nada, e eu tinha dormido, era 2 horas da manhã. Eu já tinha lido a palavra, já tinha orado, escutado louvores, e fui dormir às 2. Quando deu 5, de pé, falei, está repreendido isso em nome de Jesus. Você vai ver, capeta. E peguei a Bíblia, li 20 capítulos, e louvor, e cantando, o sono veio de novo. Acabou a insônia. Dormindo bem, mas se eu acordar, é oração. Se eu perder o sono, é palavra. Refugie em Deus. Se a minha alma está triste, põe louvores. Eu faço oração e louvores. Se alguém está triste, faço oração. Se está alguém feliz, cante louvores. Eu já faço oração botando louvor, porque eu sei que eu vou ficar feliz, minha alegria é o Senhor. Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Espera em Deus. Porque pode vir o que quiser vir aí pela frente. Se a nossa esperança é o Senhor, o nosso refúgio é o Senhor, e dele vem a nossa salvação. Quem é o homem? Quem é o homem? Quem são esses principados e potestades? Eles podem fazer cair o nosso corpo, mas nunca a nossa alma. Porque a nossa alma espera silenciosamente no Senhor. Aleluia. E ele termina dizendo aqui, uma vez falou Deus. Ele ouviu Deus falar. 2 vezes ouvi isso. Provavelmente deve ser como nessa manhã está acontecendo. Uma vez eu ouvi Deus falar lá no Salmo 62, aquela experiência que eu tive. E eu estou ouvindo isso todas as vezes que vem a angústia. Eu trago à memória o que me pode dar esperança. Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Uma vez falou Deus. 2 vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus. Engraçado, amados, que a palavra poder aqui, a raiz dela, a tradução é ser forte, prevalecer, tornar firme. Não é só poder do sobrenatural, mas a palavra aqui, o sentido que aquilo que te torna firme, aquilo que te põe de pé, que não deixa você ficar abalado. Deus tem esse poder pertence a Ele, não só de salvação e de esperança, mas de firmar no Deus que fortalece. 2 vezes, uma vez ouvi isso, e ouvi a segunda vez, uma vez que Deus falou, e a outra que eu ouvi, que o poder que me sustenta pertence a Deus, não é da vacina, não é do governo, não é da igreja, é do Senhor. Não é assentado nesse banco que vai te fazer mais forte, mas no dia que você assentar verdadeiramente no Senhor, em qualquer lugar. E aí é que eles se enganam, porque eles têm trancado as igrejas para tentar tirar a nossa esperança, e isso é verdade. Isso é verdade.
Eles têm tentado por 1 ano tirar as crianças da igreja, os jovens. Mas tem muita gente se perdendo, irmãos. Aqueles que estão assentados diante do Senhor e buscando ao Senhor vão se fortalecer cada vez mais, e o bom fermento vai levedar toda a massa. É Deus que disse. Agora é o momento de você decidir com quem que você vai andar, porque os crentes mais ou menos mesmo vão sair fora, não vão aguentar. Provação vem para separar e fazer divisor de águas, daqueles que realmente querem buscar a Deus, que estão acordando para Deus, e aqueles que não querem nada com Deus. E o triste final desse povo, porque é um povo sem esperança, é um povo sem salvação, porque o Salmo diz que do Senhor pertence a nossa salvação, é do Senhor que é a nossa esperança, e eles não querem esse Senhor, eles só querem uma oração ungida para resolver o problema dele do dia. Eles querem só ser tocados pelo pastor com óleo e orar para que resolva a coisa, mas eles não amam esse Deus de verdade. Desse Deus que pertence o poder de nos colocar de pé, de nos reestruturar. Esse poder pertence a Deus. Mas o versículo 12 diz: e a ti, Senhor, pertence a graça. Não só o poder de levantar, mas a graça que nos enche, que nos dá a salvação em Cristo Jesus, pertence a Deus. Ninguém mais pertence. Mas ele continua dizendo: pois a cada um retribuis. E a palavra retribuir aqui é ser completo, é reparar, é trazer paz, é estar em uma aliança de paz. O retribuir aqui não é presente de coisas financeiras, de dinheiro. Aqui está a palavra usada do retribuir, aqui é shalom, que vem da palavra shalom, que é a palavra paz. E retribui com paz. A quem? A quem espera silenciosamente, ó minha alma, no Senhor. Espera, que você vai ser retribuído com o shalom de Deus, com a paz que o mundo não pode dar, com a paz que excede a todo entendimento. Quando as pessoas me perguntam na rua, em qualquer lugar que eu vou, e eu chego, e eles perguntam: como é que o senhor está, pastor? Eu falei: só não estou melhor para não causar inveja nos amigos. Só não estou melhor para causar inveja nos amigos, senão eu ia estar melhor. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou certo que Ele é poderoso para me levantar naquele último dia, e que meus olhos verão o Senhor, e que estarei com Ele, porque Ele é a minha salvação, Ele é a minha esperança, Ele é o meu refúgio. E que nessa manhã você possa se dobrar diante desse Deus, se arrepender dos seus pecados, falar: Deus, eu preciso do Senhor, me tira desse buraco de angústia, me tira desse buraco de depressão, me põe no alto refúgio, tira desse buraco de tristeza, me põe no alto refúgio. Eu creio, Deus, aumenta a minha fé, porque talvez você crê, mas você está precisando de dar uma aumentada, um upgrade aí, uma levantada. Isso acontece. Quando Jesus estava pregando para os discípulos e falou: olha, falando sobre o perdão e de perdoar várias vezes o mesmo pecado, eles terminam naquela aula daquele dia frustrados, sabendo que não tinha atingido aquilo que Jesus falou. Mas eles não terminam só frustrados, eles terminam tomando uma nova decisão. Eles dizem para Jesus: aumenta-nos a fé. Nós temos fé. Então eles reconheceram que tinha fé, mas que a fé deles ainda não era o suficiente para colocar em prática o que Jesus tinha falado com eles. Aumenta-nos a fé. Talvez a oração dessa manhã na sua vida tem que ser essa. Você é crente, você está dentro da igreja, mas está passando toda a angústia, toda a depressão, toda a ansiedade que o mundo lá fora está passando. Que essa seja a sua oração. Meu Deus, aumenta a minha fé. Que essa seja o seu sermão, de você pregar para a sua alma, o Salmo 62, lê ele de tarde aí de novo, lê ele umas 10 vezes, lê ele pregando para você, lê olhando no espelho, repetindo, até descer para a sua alma. Espere em Deus, amado, pois dele vem a sua salvação, dele vem a sua graça, a sua esperança,
e é Ele que retribui com paz todos aqueles que confessam o seu nome e faz dele um alto refúgio. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente, que Deus te renove. Lutas virão, mas nós temos um refúgio. As lutas podem continuar, mas nós temos a nossa esperança. E a nossa esperança não é o templo, a nossa esperança é o Senhor do templo. Louvado seja o nome do Senhor. Eles podem fechar as portas do templo, mas não vão fechar nossos lábios. Eles podem até fazer o nosso corpo tombar, mas a nossa alma espera silenciosamente no Senhor. Aleluia. Que Deus te fortaleça nessa manhã. Que o Espírito Santo de Deus visite a sua casa e põe louvores, cantos de alegria no seu coração pelo que Deus é e não pelo que Deus pode fazer. Que nós possamos louvar porque Deus é Deus. Tudo está no controle do nosso Deus. Tudo está. Fica aí estudando esses trem de nova ordem mundial, e não sei o quê, está querendo nova ordem mundial, e está dominando todo mundo, e o anticristo. Hoje gente, está escrito na Bíblia, tudo isso vai acontecer, o senhor orando, jejuando ou não. Porque Deus já deixou revelado através de Jesus ali em João, está escrito em Apocalipse, que isso vai acontecer. Você tem que olhar o final da história. Depois de tudo isso acontecer, qual que é o grande finale? Olha, você decorar essa manhã no seu coração e curar sua alma. Você que crê em Cristo Jesus, é só para você que crê em Cristo Jesus. Você repete comigo, o meu futuro. Repete aí, fala aí, o meu futuro é um lugar onde o meu Deus já está. Nós temos futuro. E o nosso futuro não é algo, já é um lugar. Quando Jesus diz ali em João 14, não se turbe o vosso coração. Estão perturbados. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. É um lugar onde Deus já está. Eu vou para lá preparar lugar. E quando estiver pronto eu voltarei para buscá-los. O nosso futuro é um lugar onde o nosso Deus já está. Aconteça o que acontecer, o nosso futuro é um lugar onde Deus já está. Aleluia. Espera silenciosamente, ó minha alma. Espera em Deus. Vamos orar? Louvado seja o nome do Senhor, meu Deus, por essa manhã, em que o Senhor visita o nosso coração e a nossa alma. Te bendizemos porque o Senhor é o Deus que alinha os nossos pensamentos. O Senhor traz de volta a esperança que precisávamos ter. Ó Pai, em Ti esperamos. É do Senhor que vem a nossa salvação, é do Senhor que vem a nossa esperança, é do Senhor, ó Pai, que vem o nosso refúgio, é no Senhor. O poder de nos colocar de pé pertence a Ti. A graça salvadora pertence a Ti, vem de Ti. E o Senhor vem com a paz e nos retribui a todos aqueles que confiam e esperam no Senhor. Aquieta essa manhã o coração do Teu povo, no nome de Jesus que nós oramos.